Com certeza você deve navegar na internet todos os dias, mas talvez nunca tenha notado algo estranho. Grande parte do que vê, compartilha, comenta e interage pode não ter sido criada por um humano. Parece até conspiração, mas essa ideia não surgiu do nada. Desde os anos de 2010, fóruns anônimos nos alertavam sobre o crescimento de perfis falsos gerados automaticamente por bots. Mas foi em 2021 que a teoria da internet morta ganhou força novamente. A ideia é que grande parte da web é gerada por inteligência artificial e bots maliciosos, criados para manipular a nossa atenção e nos enganar. Hoje, pesquisas mostram que metade do tráfego online vem desses bots. O que você vai ver agora é uma investigação sobre como robôs estão ocupando cada vez mais espaço na internet, se passando até por humanos. Será que algum dia vamos conseguir diferenciar o humano do sintético? Como navegar nesse novo mundo sem ser enganados por robôs? Você se lembra de quando a internet era uma promessa? Come a place where people are publishing information. Right. So everybody can have their own homepage, companies are there, the latest information. It's wild what's going on. Nos anos 90 e 2000, ela parecia a fronteira final da liberdade, um lugar onde ideias, culturas e pessoas poderiam se encontrar. Com o nascimento do YouTube e das redes sociais, e a ideia de que qualquer pessoa poderia ser ouvida, nascia um mundo novo, cheio de possibilidades. Mas essa utopia se desgastou. Hoje, a web é outro lugar, focado no lucro corporativo, centralizada, controlada por algoritmos invisíveis que manipulam nossa atenção sem que percebamos. Foi nesse ambiente que surgiu a chamada teoria da internet morta. Tudo começou em fóruns anônimos, especialmente no Wizard Chan, no início dos anos 2010. Mas o conceito ganhou força em 2021. Um usuário chamado Illuminati Pirate publicou no fórum Rhodes Macintosh um texto com o título Dead Internet Theory, Most of the Internet is Fake. Segundo o texto, a internet teria morrido por volta de 2016. Aos poucos, estaria sendo substituída por uma versão fabricada por algoritmos e bots, criada para manipular opiniões e maximizar lucros de anúncios. Na época, muitos descartaram como mais uma teoria da conspiração, mas alguns pontos parecem assustadoramente próximos da nossa realidade hoje. É claro que algumas afirmações do Illuminati Pirate são exageradas. Ele afirma que o governo americano controla a opinião pública em todo o mundo com fazendas de bots e que todas as notícias em tempo real seriam fictícias. Você concorda que envolver milhares de pessoas na fabricação desses bots em uma logística global seria difícil de sustentar e esconder sem vazamentos? Mas o núcleo da teoria, que é a substituição gradual de conteúdo humano por material sintético, já é visível. Desde o lançamento do ChatGPT em 2022, houve uma explosão de textos, imagens, vídeos e até perfis inteiros criados por inteligência artificial. A teoria ganhou fama através de canais do YouTube e um artigo na revista The Atlantic que questionou a autenticidade do conteúdo online. Antes do ChatGPT, os usuários desses fóruns já nos alertavam sobre a infiltração da IA na internet. Todo mundo tratava como teoria da conspiração de gente paranoica, mas olha onde chegamos agora. E para piorar, os números confirmam esse cenário. Em 2025, a Imperva, maior empresa de cibersegurança dos Estados Unidos, divulgou que 50% do tráfego da internet já é gerado por bots, ultrapassando pela primeira vez a atividade humana. A metade da internet, em teoria, já está morta. E esse número não vai parar de crescer. Também em 2025, pesquisadores da Universidade da Califórnia testaram modelos como o GPT 4.5 em uma versão atualizada do teste de Turing. Esse teste, criado por Alan Turing em 1950, é bem simples. Se uma máquina conversa de forma tão convincente que um humano não consegue distinguir se está falando com outro humano ou uma IA, ela passou no teste. O resultado foi assustador. Em 73% dos casos, o GPT 4.5 foi confundido com o humano, ou seja, a sensação de falar com humanos pode, na verdade, ser falar com algoritmos. Plataformas como o TikTok mostram esse fenômeno de forma ainda mais clara. Na rede social, 1 em cada 3 vídeos, segundo usuários, já apresenta sinais de IA. Memes virais como Tung Tung Sahur e Caputina Ballerina nasceram desse resultado. Porém, isso revela o ruído estético da inteligência artificial que ocupa o espaço que antes era produzido por nós, humanos. Até Sam Altman, o pai do ChatGPT, admitiu em 2025 na plataforma X que grande parte das contas na rede já é operada por sistemas de inteligência artificial. E hoje, navegando pela internet, você já percebe que algo mudou. Quem é um pouco mais velho como eu vai lembrar das tardes em lan houses, jogando CSGO com os amigos, navegando em fóruns, lendo blogs ou até passando horas no Orkut. Tudo parecia vivo, cheio de conversas e debates humanos. No entanto, o que se sente atualmente é um vazio enorme. E então surge a pergunta: se tanta coisa que vemos e lemos não vem de pessoas de verdade, qual o propósito de estar na internet?
No fundo, todos nós usamos a internet movidos pelo mesmo impulso, em busca de conexão, informação e pertencimento. Queremos sentir que estamos em comunidade, trocando ideias, opiniões e falando de experiências com pessoas que têm os mesmos interesses que nós. Buscamos a sensação de estar realmente interagindo com pessoas reais. Essa é a força que nos mantém presos às plataformas. A promessa inicial da internet era exatamente isso, uma ferramenta que iria democratizar o conhecimento dando voz ao indivíduo comum. Mas hoje, esse desejo foi sequestrado. O que vemos é uma versão distorcida desse sonho. A promessa de mais conexão se transformou numa realidade onde a maior parte do engajamento é artificial, que manipula o nosso tempo, atenção e até nossas emoções. Essa sensação de estar em meio a milhões de vozes automáticas é o que torna a teoria da internet morta tão perturbadora. A liberdade de criar e compartilhar nossos pensamentos na web é o que a tornou tão poderosa. Naturalmente, é esse poder que os malfeitores buscam controlar. E é aqui que começa uma guerra invisível que você não percebeu, mas que está moldando o ambiente virtual em que vivemos. A guerra dos humanos contra os bots. Nem todos os bots são perigosos. Tem alguns que são nossos aliados. Estes são projetados para nos ajudar, como na moderação de comentários em fóruns como Reddit ou Discord. Existem também os chatbots que respondem perguntas no WhatsApp. Outros coletam dados massivos para empresas como Google e tornam processos repetitivos mais eficientes. Eles podem ser verdadeiros aliados quando usados de forma a poupar tempo e otimizar tarefas. Enquanto os robôs da Boston Dynamics aprendem a dar cambalhotas, na internet os bots estão a todo vapor e já colocam nosso futuro em jogo. Há bots maliciosos que são criados para invadir, manipular e enganar. Em alguns países, os números impressionam. Na Irlanda, por exemplo, 71% do tráfego é gerado por bots, na Alemanha 68%, no México 43% e nos Estados Unidos 34%. Esses robôs podem roubar dados pessoais, aplicar golpes financeiros e até atacar autoridades ou derrubar sites. Muitos deles criam páginas, sites e perfis automaticamente, apenas para gerar cliques, engajamento e receita publicitária. É um jogo invisível que acontece por trás da tela enquanto você navega sem perceber. A cada ano, o número desses robôs que automatizam perfis aumenta de forma assustadora. Estudos recentes indicam que, em algumas plataformas, até 60% do tráfego pode ser gerado por bots. Outros já podem até ter interagido com você em algum comentário, talvez te fazendo um elogio ou te chamando de idiota, doido para te provocar e começar uma discussão com você. Ou seja, enquanto você acredita que está interagindo com pessoas reais, está discutindo com um robô. Essa proliferação não se limita à interação. A desinformação espalhada por esses bots é real e mensurável. Um estudo de 2018 analisou 14 milhões de tweets ao longo de 10 meses entre 2016 e 2017 e constatou que contas automatizadas estavam profundamente envolvidas na disseminação de artigos de fontes não confiáveis. Elon Musk, por sua vez, já declarou que o X, o antigo Twitter, já iniciou uma limpeza de bots, um processo que persiste desde antes de sua aquisição da plataforma em 2022. Ele afirmou publicamente: "Vamos derrotar os bots de spam ou morrer tentando." Mas a batalha contra perfis automatizados parece interminável, mostrando o tamanho do desafio que enfrentamos nas redes sociais. E por mais que as plataformas excluam bots, elas também se beneficiam. Depois que Elon Musk comprou o Twitter, ele aproveitou o fato que os bots controlavam a plataforma. Ele conseguiu vender aos usuários marcas de verificação por uma assinatura mensal. Isso nos mostra de uma forma triste, que talvez, em um futuro não muito distante, quanto mais falsa a internet se mostra, mais pagaremos para provar que somos reais. É claro que tudo isso é uma forma de aumentar os lucros. A maior receita dessas empresas vem dos anunciantes. Quanto mais anúncios são mostrados para as pessoas, teoricamente mais eles lucram. Mas quem realmente está por trás desse exército de robôs? Empresas de tecnologia e marketing usam bots para inflar números, criar curtidas e comentários falsos e dar a impressão de popularidade. Com as plataformas recompensando e pagando mais por conteúdos engajados, isso incentiva empresas, criadores de conteúdos e influenciadores a impulsionar suas postagens com bots. Muitos governos também utilizam exércitos digitais para manipular eleições, espalhar propaganda, desacreditar opositores e gerar caos, criando a sensação de consenso em torno de uma ideia ou candidato. Cybercriminosos e hackers projetam bots para dar golpes, fraudes financeiras, roubo de dados e ataques coordenados que derrubam sites e expõem usuários desavisados. No fim, a lógica por trás de tudo é sempre a mesma: conquistar dinheiro e poder, sempre explorando a vulnerabilidade humana. E se até agora falamos de bots escondidos atrás de telas, manipulando silenciosamente
minuciosamente números e opiniões, o próximo passo é ainda mais perverso, porque esses códigos já não se limitam a inflar métricas ou espalhar propaganda. Eles estão assumindo identidades inteiras, criando rostos, vozes e personalidades que nunca existiram. A internet não está apenas cheia de perfis falsos, ela está sendo povoada por seres sintéticos que parecem mais humanos do que nós. É nesse ponto que o jogo muda, e entramos de cabeça em um mar cada vez mais artificial. O que antes parecia impossível quando diziam que um dia falaríamos com robôs, hoje já é realidade. Os influenciadores virtuais gerados por inteligência artificial conquistam milhões de seguidores, especialmente no Instagram. Lil Miquela, por exemplo, ultrapassou 2 milhões de seguidores e foi listada pela revista Time entre as 25 pessoas mais influentes da internet em 2018. Leia Love, desenvolvida pela Cosmic Universe AG, se destaca por seu engajamento ambiental com mais de 500 mil seguidores. Esses influenciadores existem apenas como código e algoritmos, mas ocupam espaços que antes pertenciam exclusivamente a pessoas reais. Mesmo Mark Zuckerberg, o dono do Instagram, quando questionado sobre isso, reconhece que a IA pode ser usada para combater a solidão crescente, promovendo amizades artificiais. Pesquisas do Pew Research Center em 2023 mostraram que 8% dos adultos nos Estados Unidos não têm nenhum amigo, enquanto apenas 32% dos jovens abaixo de 30 anos relatam ter 5 ou mais amigos próximos. Porém, em vez de reforçar laços humanos, as plataformas avançam para criar interações com robôs que não dormem, não cancelam encontros e nunca deixam as mensagens do amiguinho no vácuo. As plataformas não fazem isso porque são boazinhas e querem curar o vazio que você sente. Tudo isso está atrelado à coleta de dados. Hoje, quase todas as plataformas exigem que você crie uma conta para acessar conteúdos. Seus dados alimentam algoritmos para que cada vez mais o que você vê seja moldado para te manter preso. Essa guerra silenciosa entre humanos e bots transforma a internet em um espaço híbrido, onde o que vemos nem sempre é verdadeiro. O usuário comum navega, comenta e compartilha, sem perceber que parte da conversa, das opiniões e até da popularidade que ele testemunha pode ser completamente artificial. Mesmo assim, o impacto negativo do uso descontrolado de dados sintéticos e massivos não pode ser ignorado, pois isso está nos levando a uma ameaça maior, onde haverá um possível colapso da própria inteligência artificial. Se você não sabe, a maioria das inteligências artificiais, especialmente as que se baseiam em aprendizado de máquina, precisa de grandes volumes de dados do mundo real para serem treinadas. É por meio desses dados que elas aprendem a reconhecer padrões, fazer previsões e realizar tarefas específicas, como responder perguntas e gerar imagens, por exemplo. Sem uma base de dados sólida, uma IA é apenas um algoritmo sem inteligência. A qualidade, diversidade e quantidade dos dados de treinamento influenciam diretamente o desempenho e a precisão do modelo final. E é aqui onde mora o perigo. Lembra que 50% do tráfego da internet já está sendo dominado por robôs e esse número só vai aumentar? Cada vez mais, ferramentas de IA são treinadas com informações geradas por outras IAs, criando uma espécie de loop que recicla dados automatizados sem relação direta com experiências ou conhecimentos humanos reais. Isso significa que os robôs estão treinando outros robôs. Esse efeito em cadeia prejudica o próprio desenvolvimento da inteligência artificial, tornando os modelos cada vez mais propensos a alucinações. Pesquisas da Rice University já alertam sobre isso. Dados sintéticos podem prejudicar modelos generativos no futuro, criando uma bola de neve de conteúdos fabricados e falsos. A máquina, quando privada de experiências humanas reais, acaba criando atalhos criativos para preencher lacunas, mas esses atalhos podem gerar distorções profundas e contínuas. Para muitos especialistas, é aqui onde pode ocorrer um fenômeno que se chama a inversão. Nesse fenômeno, os algoritmos iriam interpretar que o comportamento de robôs é verdadeiro e as interações humanas na internet são artificiais e falsas. E seria nesse momento que o ser humano perderia completamente o controle da web por robôs. Um caminho sem volta para nós, onde a teoria se tornaria uma realidade cruel e absoluta. No entanto, pode ficar tranquilo. Antes que tudo isso aconteça, a transformação da internet está em curso, mas ela ainda não está morta. O que vemos é uma metamorfose profunda, onde humanos, bots e algoritmos coexistem lado a lado. Não tem como escapar. O desafio, agora, é entender esse novo ecossistema e aprender a interagir com ele de maneira a não ser manipulado e valorizar mais os conteúdos humanos. Então, da próxima vez, tome cuidado para não sair por aí discutindo com robôs na internet. E falando sobre controle, descubra como a indústria de tabaco utilizou a Primeira Guerra Mundial para viciar o mundo em cigarro.